Boa noite, tudo bem por aí? Por que que a gente deve falar, a respeito do transtorno, disfórico pré-menstrual, TPM? Como que isso afeta a saúde mental feminina, né? Então, assim, né? Será que existe mesmo TPM? O que que está envolvido? Conversa, né, com outros transtornos. Então, assim, um assunto que vocês pedem direto para mim já há muito tempo, né? E que por isso eu resolvi chamar a doutora Kelly, ginecologista maravilhosa, que eu tenho o prazer de ter vários pacientes com ela, que é um assunto recorrente, tá? Que muitas pessoas pedem mesmo. E aí a gente finalmente está aqui para falar desse assunto tão importante. Oi, Agora sim! Pri! Olá, boa Boa noite! noite! Que prazer estar aqui com você para a gente conversar esse assunto tão importante, que faz Isso, tão parte da nossa prática, né? Como a exato. gente tem com essas queixas aí tão comuns. Isso. Exato, muito obrigada, né, por você ter aceito o convite de estar aqui com a gente. É um assunto muito importante, né? E uma coisa que eu queria que você explicasse inicialmente para a gente, Kelly, é como é que funciona o ciclo menstrual, né? O que que acontece no corpo feminino nesse momento? Eu acho que primeiro a gente precisa entender como é que funciona o ciclo, um ciclo normal, né? Sim. A gente divide o ciclo menstrual em duas fases. Primeiramente, um ciclo é considerado normal quando ele tem uma variação de 21 até 35 dias. Algumas mulheres vão ter ciclos mais curtos, que a gente fala, são o intervalo da menstruação entre 21 dias. Então, a cada 3 semanas ela acaba menstruando. Mas esses dias podem variar até 35. Ciclos de 21 a 35 são considerados normais, variando de 3 a 7 dias. Sim. Isso faz parte do normal. Então, a gente divide o ciclo em duas fases. A primeira fase do ciclo é uma fase, a gente conta do primeiro dia que desceu a menstruação. Desceu o sangue vivo, é o primeiro dia, tá? Uhum. Muitas vezes você vai responder algum questionário, alguma coisa. Qual que é a data da última menstruação? É o dia que desce. Isso é importante a gente ter bem claro. Desceu a menstruação, a gente tem toda a liberação dos hormônios Sim. nessa primeira fase do ciclo, que varia mais ou menos 14 dias. Essa fase ela pode variar, ser um pouquinho mais longa. A segunda fase do ciclo, que é após a ovulação, ela é uma fase fixa, 14 dias. Por isso que é aproximadamente 28 dias que a gente menstrua. Uhum. Eu acho que é muito importante a gente pensar que a menstruação não é um evento que começa no ovário, ele começa na cabeça. Então, assim, Uhum. é cerebral, o comando é cerebral. Então, a gente tem no nosso cérebro uma região que chama hipotálamo. O hipotálamo, ele libera um hormônio que chama GNRH. Esse GNRH vai agir na hipófise, que também está no cérebro. E aí o cérebro vai liberar, né, nessa hipófise, vai ser liberado FSH, LH, que agem nos ovários. E aí produzem estrógeno e progesterona que vão agir no útero. Então, o comando é central. Então, quando a gente começa a entender que é lá em cima, é no cérebro, as coisas começam a ficar um pouco mais claras pra gente, né? Sim. Então, assim, a gente tem a liberação dos hormônios, o FSH, o LH. Esses hormônios, eles vão reger dentro do útero ali, como é que esse ovário, esse útero vão agir. Então, a gente tem na primeira fase do ciclo, que é uma fase que quem comanda é o estrogênio. O estrogênio é o hormônio que tem maior quantidade. O estrogênio sobe, 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 aí a gente tem um pico do LH. O LH é um hormônio que quando ele está no pico dele, a gente ovula. Então, o óvulo, ele é liberado de dentro do ovário para uma possível gestação. E aí, esse óvulo liberou, a gente tem o estrogênio caindo e a gente começa a ter aumento da progesterona. Então, sobe um, desce o outro. Então, primeira fase do ciclo, que é até 14 dias mais ou menos, estrogênio, depois da ovulação, a progesterona. Quando a gente está para menstruar novamente, a gente tem a queda de estrogênio e progesterona. E é aí, nessa fase que antecede a próxima menstruação, que a gente pode ter os sintomas da síndrome pré-menstrual, também chamada de Uhum. TPM, né? Sim. O nome mais moderno é síndrome pré-menstrual.
Sim. ou transtorno pré-menstrual, mas o que a gente chama de TPM, mas o nome mais moderninho é síndrome. Aham. Ah, entendi. Então, olha só, né? Então a gente, né, fica pensando, né? O cérebro, ele comanda muito mais do que a gente imagina, né? E aí, assim, é até bom você ter feito essa explicação inicial, né? Por quê, né? Porque fica uma coisa parecendo que foi inventado a TPM, né? E não é bem assim, né? Então, assim, né? Como é que é? O que que é a TPM, né? Então, assim, e essa questão, né? Dessa questão dela se manifestar, Kelly, assim, toda mulher vai ter TPM? Como é que é isso? É assim, é uma característica, né? Esses sintomas Sim. da síndrome, eles podem acontecer na maioria de nós. 80% da população feminina vai ter algum sintoma. São sintomas físicos, emocionais, comportamentais que podem acontecer, geralmente 5 a 7 dias antes da menstruação descer. Então, não Uhum. é o mês todo, a gente vai falar um pouco sobre isso, não é o mês Sim. todo. Então, assim, é um período que antecede. Menstruou, os sintomas desaparecem. Logo no primeiro dia, ou no máximo até o fim do ciclo mesmo, da saída do fluxo, esses sintomas eles têm que acabar, não é nem Uhum. diminuir, é acabar. Realmente Sim. desceu, a coisa já começa a melhorar. Sim. O que eu acho que a gente precisa ter muito respeito por esses sintomas que acontecem com a gente, Uhum. né? Uma vez eu dei uma entrevista na televisão, e aí tava eu e um outro convidado, e eu fiquei muito incomodada, Uhum. porque a entrevistadora levou, ou conduzindo, estava conduzindo a entrevista, eh, assim, brincando, sentindo desrespeito, como se ela, Como um deboche, assim, com né? deboche. Tipo, a paciente, a mulher é uma chata, então, como ela tá na TPM, ela é uma chata, então a gente suporta a gente assim, É aquela coisa assim, sabe? nem vamos dar atenção, que isso aí é bobagem. É. Mas assim, é por isso que a gente precisa entender o que acontece na fisiologia, né? Então, Sim, a gente tem, não são todas as mulheres que vão ter os sintomas mais evidentes, né? Então, 80% da população pode ter algum sintoma. sim, Quando esses sintomas são extremamente exacerbados, que vão causar uma piora da qualidade de vida, causando realmente, atrapalhando a vida da pessoa, em que os sim, sintomas, né, psiquiátricos acabam sendo mais exuberantes, aí a gente não tem simplesmente uma síndrome, a gente tem um transtorno disfórico sim, pré-menstrual, que é a forma grave da TPM, é um sim, estudo psiquiátrico que está classificado dentro do DSM-5, né, que é o Manual da Psiquiatria, sim, como um transtorno depressivo. Então, exatamente, aí exatamente. é uma outra categoria, 2% da população só que tem, é baixa, é bem menor a quantidade, né, de mulheres que são acometidas pela TDPM, o transtorno disfórico, Uhum. mas muitas mulheres são acometidas, né, por Sim, algum prejuízo pode ter. No caso da sim. TDPM, o prejuízo é muito grande, né? É outro. Isso. Quando a gente fala, né, nessa parte de psiquiatria, né, enfim, a gente sempre está falando, para virar um transtorno, né, a gente sempre está falando de intensidade, frequência e sofrimento significativo, né? Sim. Então, gente, é aquela coisa assim que não é uma TPM que ali é leve, moderada, como a maioria tem, né, Kelly? É algo ali realmente que causa prejuízo para a mulher, né? Causa prejuízo. E o que acontece, na verdade, não é que a mulher que tem um transtorno disfórico ou ela tem alterações nos níveis hormonais, não é isso. No final do ciclo menstrual, quando a gente está para Sim. menstruar, a gente tem a queda de estrogênio e progesterona. Tá? Com essa queda, tem algumas mulheres que são mais suscetíveis à flutuação. Então, Uhum. eu posso ter a mesma quantidade de hormônio que você, só que eu respondo de maneira diferente. Sim, Então, a flutuação ela acontece em todas nós, todas as mulheres sim. que ovulam, ou seja, que vão ter pico de hormônio, vão liberar o óvulo, elas vão ter essa flutuação. Todas as mulheres que estão, né, na fase do período reprodutivo, elas vão ter a ovulação e vão ter a flutuação. Só que Sim. tem pessoas que respondem um pouco mais Já de forma intensa, uma né? forma intensa, né? O que por isso Uhum. que a TPM, né, o transtorno disfórico, tem uma ação também cerebral, porque a gente tem nessa fase diminuição do GABA, que Uhum. está extremamente relacionado
a diminuição, né, de sintomas, ele tem uma ação Sim. ansiolítica, Uhum. né? A gente tem diminuição também. Então, se a gente tem diminuição do GABA, que é ansiolítico, a gente pode ter sintomas de ativação. Sim. Tem diminuição de serotonina, de endorfina, que acontece nessa fase também do ciclo. Então, além Sim. da questão da flutuação hormonal, a gente ainda tem essa questão cerebral também de neurotransmissor, né? Aham, sim, 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 exato. Eu já até vi aqui uma perguntinha, uma pessoa comentando, né? Ah, o comer, né? Eu tenho muita vontade de comer doce nessas fases. Isso é algo que acontece, que é normal? Sim, gente. Muito. Sim, sim, que acontece mesmo. Algumas mulheres vão ter essa vontade de comer doce, assim, de forma leve, né, e tal, mas outras vão ser aquela coisa quase de uma compulsão, comer transtornado, né? E aí que a gente já vai dando linha mais para uma questão do transtorno disfórico, né, pré-menstrual. E claro, não é só um sintoma, né, gente? Não é, né, só um que vai fechar diagnóstico. Então, assim, se a gente for olhar o DSM, né, o DSM tem 11, né, 11 sintomas ali de critérios diagnósticos, né? Então, assim, você tem que ter pelo menos 5, né? E a gente tem que observar, né, ele tendo uma frequência, né, uma intensidade e um sofrimento significativo na vida da pessoa. Né? Então, assim, eu vou até falar aqui alguns para vocês entenderem, né? Eu acho importante, né, Kelly, a gente está falando isso. Um dos sintomas, né? O primeiro sintoma seria essa labilidade afetiva acentuada, né? Aquela pessoa que fica ali numa sensibilidade maior, né, digamos assim, né, uma pessoa que ela tem uma irritabilidade ou uma raiva acentuada também, e assim a gente percebe a pessoa tendo mais conflitos interpessoais Sim. nessas fases, E tem né? prejuízo mesmo, né? Ela, de repente, Prejuízo. toma atitudes que não tomaria em outra fase do ciclo, né? Isso, exato. A pessoa vê isso no trabalho. Então, assim, o transtorno disfórico pré-menstrual, se a gente for parar para analisar, é um negócio que é perceptível mesmo. A pessoa ela começa a ter prejuízo em várias áreas da vida dela, né? Então, assim, é algo para a gente estar prestando atenção. A pessoa também ela vai ter assim um humor deprimido mais acentuado, justamente por essa questão, né, do GABA, né, enfim, ali baixando, né? Então, ela vai ter um humor deprimido ali mais acentuado, vai ter sentimentos de desesperança, pensamentos autodepreciativos. Então, tá vendo, né, por que que ele está dentro do transtorno depressivo, né, dentro dessa classificação? Sim. Né? Então, assim, não é bobagem, né, Kelly? Não é bobagem, né? De jeito nenhum. Né? Então, a pessoa ela pode ter também uma ansiedade acentuada, né? Ter aquela sensação de nervos à flor da pele. Ela pode ter isso também. Né? Ela pode ter também o interesse assim diminuído por coisas que geralmente ela gosta de fazer. Então, por exemplo, ela ama atividade física, vai na academia sempre. Nessa fase ali ela não quer saber de nada, não quer ver isso, né? Uhum. Ela pode também ter aquele sentimento assim de subjetivo, assim, nossa, parece que é difícil concentrar, parece que é complicado, assim, parece que eu não estou conseguindo estudar. E assim, aquela fadiga fácil, aquele cansaço ali, né? Parece que tem uma queda brusca de energia, né, Kelly? Sim. E tem também alteração do apetite, que é essa questão aí de comer em demasia, avidez por alimentos específicos, né? Uma hipersonia, ou pode ter uma insônia, também, né? Pode ter se sentir sobrecarregada, fora do controle, né? Enfim. E também tem a questão dos sintomas físicos, né? Que é inchaço nas mamas, dor articular, muscular, né? Sensação de inchaço, ganho de peso, né? E tudo isso, gente, tem que estar numa frequência, né? Tem que ter aí pelo menos uns 2 ciclos, né? A gente observando isso, né? E causar, tá bem, bem nítido isso, uma intensidade e sofrimento significativo. O diagnóstico ele é feito com ciclos prospectivos, né? Então, sim, Uhum. você suspeita que ele possa Isso. ter o TDPM e aí você vai analisar os próximos ciclos, né? Sim. Assim, os sintomas da síndrome, né, da TPM mesmo, a gente pode ter, e pode ter um mês que tenha, outro que não tenha. Então, assim, uma certa irritabilidade, Uhum. ansiedade, alteração de sono. Pode acontecer os sintomas físicos, né? Dor na mama, Sim. inchaço na mama, inchaço no abdômen, nas pernas, cólica, dor de cabeça. Tudo isso faz parte aí do que a gente considera, por mais que não seja legal, que não seja agradável,
está ainda dentro do que é considerado normal. O Sim. transtorno disfórico precisa fazer, tem que entrar nesses critérios aí que precisam ser avaliados e tem que dar o check, né? Sim, sim, Tem que sim, ter alguns desses sintomas sim. marcados e realmente confirmados. Aí a gente precisa entender aí o que a gente vai fazer com a TDPM. Uhum. Na síndrome, né, na TPM, então se você tem, por exemplo, dor nas mamas, o que a gente pode fazer para melhorar? Porque não significa que você vai ter todos os sintomas todos, Sim, né? Então, sim. aí você tem mais dor de cabeça, no outro tem mais cólica, e assim pode ir variando. Muitas vezes a gente não precisa bloquear o ciclo por alguns sintomas. A gente vai Uhum. manejando, né? A gente vai falar um Sim, pouco mais disso também, mas a gente vai manejando. sim. Se tem inchaço, se tem cólica, se tem dor de cabeça, vai fazendo. Agora, TDPM não. Aí a gente vai precisar de um tratamento mais específico, né? Tem até Aham. pergunta aqui, a gente já entra nisso, você acha já? Pode, pode. Vamos entrar, vamos entrar. Que é um grande problema aí, né? Geralmente, é uma dúvida que pergunta também, né? Quem vai fazer o diagnóstico? O psiquiatra, o psicólogo, o ginecologista? O ginecologista, se ele souber também, porque tem que excluir que É, não seja uma exacerbação de algum transtorno psiquiátrico, exato. né? Isso aí a gente precisa também. Se o ginecologista for tiver conhecimento, ele consegue fazer o diagnóstico. Uhum. Muitas vezes dá para tratar, mas muitas vezes a gente precisa da ajuda do psiquiatra também, Sim, sim, para exatamente, ajudar, exatamente. para ajudar no tratamento. O tratamento do transtorno disfórico, que é um distúrbio mesmo, um transtorno psiquiátrico, geralmente a gente faz bloqueando, né? O primeiro tratamento seria o quê? Bloquear a ovulação. Porque se Uhum. você bloqueia a ovulação, você bloqueia a oscilação. Se você não Sim, oscila, teoricamente, vai ficar tudo bem. Você consegue sim. melhorar. Alguns casos, mesmo bloqueando a ovulação, a gente não consegue ter uma boa resposta. Aí a gente pode entrar com os antidepressivos, né? Uhum. E Sim, sim. aí existem alguns, né? Sertralina, paroxetina, fluoxetina, é, venlafaxina, em alguns casos também pode ser, mas fluoxetina, paroxetina e sertralina são os mais utilizados. Casos Uhum. mais graves, a gente Sim, precisa induzir sim, uma menopausa medicamentosa. Então a gente usa uma medicação para inibir lá em cima, no hipotálamo, né? Inibe sim. o GNRH, inibe esse GNRH e aí você bloqueia todo o ciclo para baixo. Só que Uhum. essa medicação a gente só pode usar 6 meses, porque ela aumenta risco de osteoporose, porque ela induz uma menopausa brusca. Sim, Então a gente pode usar por 6 meses. sim, E se essa pessoa respondeu, ela tem um transtorno disfórico grave, que não sim. responde com antidepressivo, que não responde com anticoncepcional, e respondeu com o análogo do GNRH, aí a gente pode partir para algo mais radical, que é a retirada de ovário. Sim, Aí, porque sim. aí se você tira ovário, você tira ovulação, e aí Uhum. você não flutua. Só que aí você Sim, induz uma sim. menopausa na pessoa, né? Sim, sim, E é sim. uma menopausa E, do dia para a noite, né? e assim, até uma curiosidade, assim, o que que você costuma ver funcionando mais na sua clínica, assim? Qual método que geralmente é mais efetivo, assim? O anticoncepcional ajuda muito. Uhum. Gente, o anticoncepcional, porque você bloqueia essa ovulação. E o Sim, melhor seria o quê? Os anticoncepcionais que a gente consiga usar, ter menos intervalo sem hormônio. Porque a gente sim, tem pílulas que você toma 21 dias para 7. Tem sim, algumas pílulas que toma 24 para 4. sim, E outras que a gente usa de uso contínuo, a gente usa de forma contínua. Geralmente vai responder melhor quem fica menos tempo sem nada de hormônio. Porque aí, às vezes, fica 4 dias sem hormônio, aí já tem uhum. uma leve flutuação. Então, geralmente, usar de forma contínua vai melhor. Ah, entendi. Geralmente, com anticoncepcional, a gente resolve, né? Uhum. E é assim, e também tem que ver qual anticoncepcional, né? Não é qualquer anticoncepcional, não é qualquer substância ali que vai dar certo, né? Muitas vezes pode até
piorar, principalmente se a pessoa tiver ali uma comorbidade, né? Um transtorno depressivo, um transtorno bipolar, né? Pode, né? É isso que eu acho que é importante a gente falar, Sim. que o transtorno disfórico a gente exclui outras causas. Então a gente tem que excluir que seja depressão, tem que excluir bipolaridade, ansiedade. Ela vai ter alteração ali naquela fase pré-menstrual. Acabou, Isso. menstruou, a A vida é como se vida nada, segue. a vida segue como se nada tivesse acontecido, Sim, né? exato. Como se ela não tivesse sofrido aquilo naquela semana, né? É legal isso que você está falando, que é exatamente essa diferença, né, Kelly? Como é que a gente vai e diferencia, né, o que que é ali uma TPM ou um transtorno, né, de uma exacerbação de algum outro transtorno. É uma coisa ali que é no ciclo menstrual, só É do ali, sim. né? A gente não vê em outros dias do mês. Né? Se a gente vê em outros dias do mês, aí a gente já está falando de uma exacerbação, Hum. né, de outro transtorno. Então, assim, essa é a grande diferença, né, e que às vezes é até tão importante a questão, né, do trabalho multidisciplinar, né, psicólogo, psiquiatra, o ginecologista, né, e foi, por exemplo, muitos dos momentos que eu te acionei, né, Kelly, É. no sentido assim de falar assim, olha, a paciente está estabilizando, né, a gente já está vendo que ela bem, mas na hora que chega no período ali da TPM, ela oscila de novo. É. Ela oscila de novo. E a gente tem que também, né, Pri, ter um pouco, é o que eu sempre falo, qualquer método contraceptivo, independente se a pessoa tem TPM, não tem, bipolaridade, não, enfim, qualquer coisa que a pessoa, qualquer método contraceptivo, a gente tem que tentar, é tentativa, eu falei, é tentativa e erro. A gente Sim, tem muita opção de método contraceptivo, sim, né? A gente vai tentar. O que pode ser sensacional para uma paciente pode não dar certo para outra, né? sim. Então, assim, Uhum. uma dúvida também que eu tenho muito é qual que é o melhor anticoncepcional? Não tenho essa resposta. A gente vai ter que ver como que funciona para cada Sim. pessoa, né? Tem Uhum. alguém aqui que falou que está tomando o Clyra para ter DPM. Pode ser uma ótima opção, né? A composição dele é uma composição boa, pode ajudar. Sim. Mas também pode ser que para algumas pessoas não funcione e aí a gente precise entrar em uma outra tentativa até a gente conseguir acertar, né? Então, Uhum. é paciência com o método que a gente vai tentar Sim. achar melhor, Sim. né? Sim. Uma coisa Sim. que fica muito em dúvida é se a gente. O uso do DIU. O DIU vai ajudar? Não, Uhum. não vai ajudar. Porque os DIUs, para quem tem TPM ou transtorno disfórico, não importa. O DIU, a gente tem dois tipos de DIUs. Os Uhum. DIUs de cobre e cobre com prata, que é o DIU não hormonal, então ele age só no útero. Ele não tem nenhuma absorção sistêmica, então ele não vai Sim. inibir ovulação. Então, se ele não inibe a ovulação, você vai estar flutuando. Ele vai agir Uhum. localmente no útero Por mais que para seja aumentar. uma liberação menor, por mais que seja uma liberação pequena, né? Vai estar a É, é, flutuação ali, né? mas esse é o de cobre, né? Uhum. O DIU hormonal, o DIU Sim. hormonal que tem o levonorgestrel, a gente também tem um DIU que o Cailina, que é uma dose menor, e o Mirena, que é uma dose um pouco maior. Uhum. O que acontece? Esses DIUs, eles têm hormônio, mas a ação deles também é basicamente local, é basicamente no útero, tem pouca absorção sistêmica. Poucas Hum. mulheres conseguem inibir a ovulação. Então, se você pensa num DIU hormonal, pensando, ele vai em algum momento inibir a ovulação, não Sim. necessariamente. Uhum, sim, sim, sim. E é interessante isso que você está falando, porque eu percebo, assim, muitas pacientes uma certa resistência com o anticoncepcional, né? Aquela coisa assim, ele vai me engordar, né? Não quero usar anticoncepcional, né? E muitas vezes é a questão de não estar tratando, né, essa TPM que vai causar o aumento de peso, até porque é um dos sintomas, né? É, eu acho que assim, a gente está numa uma onda de querer as coisas mais naturais mesmo, né? Uhum, De repente tem mulheres que falam, não, eu não quero tomar nenhum hormônio, eu quero me conhecer, conhecer meu ciclo, ver como é que eu fico. sim. Eu acho que não tem
problema. Realmente, os anticoncepcionais, eles têm muitos efeitos colaterais. Uhum, Diminui libido, altera a microbiota intestinal, alguns aumentam risco de trombose, né? uhum, Dependendo da composição, sim, se tiver estrogênio, aumenta risco de trombose. Ou seja, tem efeito colateral. Não é sim, isento de nada. Só que algumas vezes a gente vai precisar usar, porque é o sim, melhor tratamento. Então, o que você prefere? Tomar um anticoncepcional, que pode aumentar um pouco o seu risco de ter trombose, mas aí a gente corrige o estilo de vida para sim, tentar minimizar isso, ou você vai continuar sofrendo, né? uhum, Mesma coisa que negar. Aí não é nem entra como contracepção, é como um tratamento, né? E dessa condição. sim, É a mesma coisa de você negar um tratamento para depressão, para ansiedade. sim, sim, É, porque tem efeito colateral, né? Acho que uma coisa que a gente tem que aceitar é que é difícil um medicamento que não tem efeito colateral, assim, né? Muito, muito difícil. sim, eu acho que a partir do momento que a gente entende que algumas vezes é necessário e isso vai me ajudar, eu acho que fica mais leve, sabe? Sim, colocar na balança, né? Se você Uhum, falar assim pra mim, você é a favor de todo mundo usar anticoncepcional? Eu não sou. Outro dia veio uma pergunta na minha caixinha uhum, perguntando, né? Se você, por exemplo, você não tá tendo relação sexual, o seu ciclo é normal, uhum, você não tem uma alteração, para que você vai tomar o uhum, anticoncepcional? Você vai saber que dia que você vai menstruar? Eu não vejo sim, lógica nisso. uhum, Ah, outra situação, a menina adolescente acabou de começar a vida sexual ativa. Você vai falar uma vida sexual, você vai virar para ela e falar, ah, fica conhecendo o seu corpo? É complicado isso, né? exato, exato. Você Tem que falar, analisar olha, o contexto, né? você tem que analisar o contexto. Então, acho que é tudo isso que a gente tem que ir Uhum. conversando e entendendo como é que cada pessoa funciona, né? Isso, exatamente, exatamente. Assim, tem assim coisas, né, negócio você falou das questões naturais, né, que a gente pode diminuir os efeitos dessa TPM, né, desse transtorno. Eu acho que uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar, que algumas questões elas pioram Uhum, sintomas, né? sim, Então, assim, por exemplo, tabagismo, ele vai piorar e ele é fator de risco para TDPM, sim, ah, obesidade, sobrepeso e uhum, obesidade também. Então, assim, tem a questão hereditária, né? Principalmente para TDPM, que tem a questão hereditária mesmo. Quanto a essa, a gente não pode fugir, né? É uhum, o que a gente tem por sim, herança, né? Cada um tem a sua herança. é, Mas o que a gente puder fazer, a gente né? Então, se ah, você já tem uma predisposição ali sim, hereditária, genética de TDPM, então não vá fumar, controle peso, isso é importante, né? Mas se a pessoa já teve algum evento traumático anterior, já passou por um trauma psicológico, ansiedade, ela também é fator de risco para TDPM também, né? aham, sim. Com relação ao estilo de vida, que é uma coisa que a gente bate na tecla, né, Pri? Oh, Todo dia a gente está treinando, né? aham, Ou lá no treino, né? Tanto que a gente fala, né? Realmente incentiva o estilo de vida saudável, sim, é que assim, prática de exercício físico vai ter um impacto muito positivo na melhora de sintomas. Né? Então a gente tem liberação de endorfina, é um bem-estar pós exercício físico, mesmo naquele dia que você está cansada, sim, que você fala, "Ai, não vou, você sai melhor depois que você sabe, que você termina o exercício. sim, Então, a prática de exercício físico, ela é muito importante. A alimentação não tem nem o que a gente questionar. sim, Açúcar, álcool, café, alimentos ultraprocessados, né? Que a gente não nem sim, dá alimentos, são produtos alimentícios, né? sim, Ultraprocessados, então é aquilo. Todos os embutidos, tudo que está na prateleira ali do mercado, isso tudo é muito ruim, piora muito o sintoma, né? sim, sim. Excesso de açúcar e de sal também, né? Porque Hum, algumas pessoas vão muito para querer comer doce e o salgado também, porque o excesso de sal vai piorar inchaço sim, abdominal, inchaço nas pernas, nas mamas. Então, tudo isso a gente precisa controlar também, né? exato. Por mais que muitas vezes exista mesmo, existe uma tendência, uma fissura mesmo para comer doce nesse período, a gente tem que evitar ao máximo o chocolate. Por quê? Sim,
chocolate, se você comer o cacau, né? Então, chocolate acima de 70%, ele tem na sua composição triptofano. Sim. Triptofano é precursor da serotonina. Então, Uhum. o triptofano vai sofrer várias modificações e chega em serotonina. Então, vai aumentar o seu bem-estar. Você vai ficar melhor. Mas não o chocolate ao leite, o chocolate branco, porque aquilo lá é rico em gordura, em açúcar. Então parece que você ficou mais feliz, mas piorou. Você vai ter aumenta na verdade, aumenta mais ainda a compulsão por você comer doce. Sim. Então é um ciclo. Então, se você comer um pedaço, vai querer comer outro e assim vai indo. É rico em gordura, em açúcar, vai piorar todos os sintomas, principalmente os sintomas físicos, né? Tem os sintomas Aham. físicos que também vão piorar, mas sintoma físico de inchaço, de distensão de abdômen, de alteração de hábito intestinal, tudo isso pode Uhum. nessa É, fase. então, assim, a pessoa ela tem que prestar atenção, né? Porque o corpo, né, e as escolhas que a gente faz ali no dia a dia, vai tudo ter interferência, né? É multifatorial, né? Então, é aquela coisa também da gente até tomar cuidado para não justificar, eu tô de TPM e aí eu vou e não vou me preocupar para lidar com isso aqui. Não, gente, não pode, porque você chuta o balde, depois você vai ter que buscar o balde. Né? E aí, muitas vezes, aquele sofrimento, igual você está explicando aí do chocolate, se for um chocolate ali mais açucarada ali ao leite, vai aumentar os sintomas, né? Você vai estar achando que está aliviando, mas vai estar piorando, né? É igual o uso de adoçante artificial, né? Uhum. Você fala assim, eu tô aqui economizando na ingesta Ah, calórica, né? De sim. um adoçante, só que assim, o adoçante artificial, ele vai estimular você ter mais vontade, o receptor para doce. E Uhum. aí você vai ter mais vontade de consumir doce. Então, ali na hora do café que você coloca o adoçante, parece que você está saciado, mas vai piorar depois. Sim, sim, exato. E é aquela coisa também, né? Às vezes a gente faz um trabalho de redução de danos, né? Então, por exemplo, né, Kelly, né, eu tô para menstruar, tô cheio de dor e tal. Às vezes você não vai fazer um treino pesado, né? Você faz uma caminhada, você faz ali uma bike, mas você faz alguma coisa, né? E existe uma diferença na nossa disposição ao longo do mês, do ciclo. Uhum, Por isso que é tão interessante a gente entender o contexto dessa mulher. Porque, assim, na primeira fase do ciclo, até a ovulação, a gente está mais disposta. Depois da uhum, menstruação, existe uma melhor disposição, então você consegue fazer uma musculação mais pesada, consegue treinar de uma forma mais disposta. Muitas vezes você consegue até, precisa tomar grandes decisões sim, melhor que seja após a menstruação. Porque no uhum, período que antecede, existe queda da imunidade, então pessoas podem ficar mais resfriadas, ataca a sim, rinite, sinusite que estava bem nesse período que antecede a menstruação. sim, Existe uma diminuição da disposição, a pessoa fica mais letárgica mesmo, sim, com menos força para fazer as coisas e às sim, vezes não vai conseguir treinar da mesma maneira que treinava. uhum. Então, se você conseguir, sei lá, levantar 10 quilos, você vai conseguir levantar 5. Sim, então ajustar as expectativas, né? Alinhar as expectativas também, independente de qual período, né, a gente está falando ali, para também não ficar, né, entrando, às vezes até numa questão de duvidar da própria capacidade, autoestima, não. Por isso que é importante também o autoconhecimento, né? Monitorar. Acho que algumas pessoas menosprezam a importância, né, às vezes, de fazer um monitoramento desse ciclo e tal, até para não começar a entrar, às vezes, ali em situações que na verdade ela está esquecendo, né? Então, às vezes eu vejo em consulta, né, que a pessoa vira para mim, Pri, esse medicamento não está me fazendo, não está fazendo efeito. Olha só, eu tô mal. Nossa, esse medicamento aqui está me engordando. Olha só como é que eu tô. Essa semana tá péssima. Aí eu viro para ela e falo assim aqui, em qual semana do ciclo menstrual a gente está? É verdade. É isso Né? mesmo. E a gente, eu sempre, para quem toma anticoncepcional, isso não, mas para quem não toma, o que a gente Uhum. precisa anota, menstruou. Exato. Hoje a gente tem os aplicativos, né, que ajudam demais, Sim. os sintomas. O próprio aplicativo fala, sentiu isso tal dia, tal. Eu gosto muito de anotar, né? Eu gosto de Uhum. agenda, de papel, anotando. Então, assim, é você escrever de primeiro dia do ciclo. Eu tive mais dor de cabeça, doeu desse Sim. jeito. A gente precisa conhecer o nosso corpo. Então, Exato. você sabe, eu pergunto para os meus pacientes, você sabe quando você está ovulando? Não,
tenho ideia. Presta Uhum. atenção, temperatura pode estar um pouquinho, né, corporal um pouquinho mais alta, Sim, é, pode sentir uma certa dor, um incômodo, que é a dor da ovulação, o muco cervical muda. Então, assim, uhum. coisas que a gente precisa se conhecer, né? Isso, é. E às vezes as pessoas ficam, como é que eu vou diagnosticar, né? Como é que eu vou perceber que tem alguma coisa errada? Justamente para a gente fazer esse exercício de autoobservação, de autoconhecimento, né? Então, fazer ali o monitoramento, a gente tem aplicativos, né, que você coloca lá quando você menstrua, ele te avisa também quando está próximo, enfim, né, se você não é da anotação, né? Então, assim, né, essa questão, né, algumas mulheres, elas percebem ali que tem uma TPM que está causando prejuízo, até que ponto, né, também não buscar uma terapia para aprender também a identificar as próprias emoções, não agir de acordo com o que está acontecendo também, né? Então, igual você falou, então, nesse período aqui eu não tomo decisões É. importantes, né? Então, nossa, eu tô aqui, né, pensando em separar do meu marido, tô querendo largar meu emprego e virar e falar assim, não, peraí, deixa eu ver aqui em qual parte do ciclo que eu tô, né? É, Deixa eu analisar aqui, porque talvez seja essa sensibilidade, essa reatividade ali mais do ciclo, e às vezes até uma desesperança, como a gente falou, sim. né, que faz com que eu veja a situação de uma forma, né, mais ali dramática, talvez ali mais ali, às vezes ali não tendo, né, não analisando o contexto da situação justamente por tudo isso que está acontecendo internamente, né? É. O autoconhecimento, ele é essencial, né? Não tem como a gente É, fugir disso, precisa mesmo. E eu acho que assim, por isso que a terapia, né, e a cognitivo comportamental tem toda a evidência aí para ajudar a gente a melhorar, né, todos os sim, sintomas, porque o tratamento, eu sempre falo, né, não sou eu que estou te tratando, eu tô te dando as ferramentas, estou te orientando, sim, mas quem se trata é a própria pessoa. é, Porque senão você joga a responsabilidade do seu tratamento na mão do médico, do psicólogo, né? E não é isso, do é, fisioterapeuta que vai ajudar. Então, assim, eu tô te orientando, a gente está te dando as ferramentas, mas você tem responsabilidade sobre o seu tratamento. sim, é colaborativo, né? Não, não pode ser aquela coisa, cheguei na mesa da Kelly, então Kelly me responde. Não, mas peraí, o que que você observou? O que que você fez no mês? Né? O que que você está buscando ali perceber? São coisas ali que tem gatilho para você, né? Enfim, né? Já está fazendo uma terapia até para fazer regulação emocional. A gente não é ensinado a fazer regulação emocional. A gente é ensinado a abafar tudo, ó. Finge que está tudo ótimo, finge que você está plena, não está acontecendo nada, né? É, Então, até que ponto, né, também, né, buscar uma terapia para aprender a fazer regulação emocional, para não agir, né, para ter, né, para reconhecer os gatilhos, né, para conhecer até o próprio corpo, não é fundamental, né? é. Eu acho que isso é super importante. Eu acho que assim, o tratamento ele vai ser baseado nos sintomas que a pessoa está tendo. A gente, mesmo para síndrome pré-menstrual, né, TPM, a gente pode entrar no anticoncepcional também, Uhum, mas a gente tem outras coisas que podem ser feitas. A uhum, terapia, a terapia ela é sim, importante, antidepressivo, anticoncepcional. Algumas vezes a pessoa só tem um sintoma de dor na mama. O que que a gente pode sim, fazer? Tem alguns fitoterápicos que podem ajudar. é, não tanta evidência, não tem. Os estudos sim, existem, mas ainda não tem total evidência, por exemplo, magnésio, vitamina B6, vitamina E, cálcio. Tem uhum, estudo ainda, mas não está completamente sim, comprovado, né? Que a gente pode até muitas vezes fazer suplementação, sim, drenagem linfática, uso de uhum, chás diuréticos, né? Então, sim, cavalinha, gengibre, salsa, tudo isso pode ajudar a gente também, né? uhum, Leite de leão, espinheira santa. Sim, são alguns chás que a gente pode ajudar também em sintomas mais leves. uhum, Até os próprios chás mais calmantes, né? sim, sim, Camomila, mulungu também podem ajudar, sim. né? E, Sono, Gênero, só mudança de estilo de vida, né? estilo Mudança de de estilo vida de vida, que a né? gente Eu acho que a gente. fala, né? E a gente bate na tecla, fala e fala, fala, mas não é fácil. É, Não é. é porque às vezes não é porque é simples que é fácil, Uhum. né? Então, assim, muitas vezes a pessoa justifica, eu trabalho muito, eu não tenho tempo,
né? Enfim, mas a gente tem que tomar cuidado, porque eu tenho percebido, assim, na sociedade atual nossa, né, o pilar de sustentação da pessoa é o trabalho. Né? E ela não olha, às vezes, para a questão da qualidade de vida dela, para a saúde física e emocional dela, para as relações, né? Se ela tem assertividade nessa comunicação, porque está tudo interligado, gente. Então a gente não pode ficar assim, eu estou trabalhando, está tudo bem. Não, se a gente coloca também o trabalho como única sustentação ali, né? A gente desmorona, por exemplo, na hora que perde esse trabalho, na hora que tem um problema no trabalho, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso para ter esse olhar mais preventivo, né? Da gente estar mais atento ao que está acontecendo com a gente, com o nosso corpo, né? Enfim, para depois não ficar apagando incêndio, É. né? É porque ter saúde não é ter ausência de doença, né? A saúde não é Ah, ausência de sim. doença. Então, assim, você pode, para você ser uma pessoa saudável, não é simplesmente não tomo nenhum remédio, não tenho pressão alta, não tenho diabetes, né? Uhum, Então, é a alimentação, é o exercício físico, é o sono, são as relações interpessoais, é a uhum, como você se relaciona com o ambiente, a sua espiritualidade. Não estou falando de sim, religião, tô falando de espiritualidade, como é que você sim, está, né? Isso tudo é muito sim, importante. E eu acho que a gente tem que falar muito de sono, porque uhum, assim, ó, eu tô aqui agora, as luzes estão tudo ligadas, né? Tem um ring light aqui na minha frente, tudo isso aqui é sim, péssimo, são 9 horas da noite, né? uhum, Isso é muito ruim. Essa hora que a gente tem o quê? É o pico da melatonina para a gente dormir. Então a gente tem que estar tudo desligado. Eventualmente, sim, tudo bem, né? A gente fazer. Agora não é, dá para gente é, chegar e tá com tudo sim, ligado, barulho, luzes, né? sim, Computador, tela de computador. A gente você vai estudar, estuda no livro à noite, né? é, Diminui a luz, coloca uma luz mais tranquila, se for ler. Então, assim, são alguns cuidados que a gente também tem que fazer a nossa parte, né? sim, sim, sim. E tem assim, Kelly, vamos parar para pensar, né? Então, assim, tem condições médicas, né, que podem fazer confusão com esse diagnóstico, né? Então, por exemplo, às vezes, por exemplo, um hipotireoidismo e tal ali, né, que pode fazer com que pareça, né, às vezes ali um transtorno, né, TPM e tal, e não seja, assim, tem comorbidades nesse sentido? Tem, a gente, por exemplo, irritabilidade, né? A gente tem que entender que momento dessa mulher ela tá também. Se ela tá numa fase da transição para menopausa, em Uhum, que emissão de hormônio de estrogênio vai causar alteração de humor sim, nessa pessoa. Então, na fase da transição para menopausa, a gente tem que ficar muito atenta também, porque pode piorar sintomas de TPM. Ela já não tá menstruando direito, mas também quando tá para menstruar, pode ter piora dos sintomas. uhum, Hipotiroidismo também, hipoglicemia. uhum, Hipoglicemia, ficar muito atento a isso. Por quê? Porque dá um mal-estar muito grande, então dá uma letargia, uma perda de energia. A pessoa pode se sentir até mais triste, mais irritada. Então, assim, presta atenção também nessa questão de hipoglicemia. Sempre importante a gente fazer os exames. Você não vai fazer diagnóstico, um exame laboratorial para sim, diagnosticar TPM e TDPM. Você não tem uhum, isso. Mas você pode excluir outras alterações, né? isso, São as exato. questões metabólicas. Então, se você tem vitamina B12 muito baixa também, você Uhum, vai ter uma diminuição da parte cognitiva, né? sim, Assim, algumas pessoas, você repõe vitaminas, e eu não estou falando em loucuras, não. É repor para doses fisiológicas, não é nada uhum, sim, fisiológico, sim, não. É repor aquilo que realmente está sim, faltando. sim. Você pode ter melhora também de sintoma, né? Sim, sim, sim. É o que eu falo Vitamina com as D. pacientes também, né? Pacientes que têm transtorno de humor, né? A gente percebe uma certa comorbidade, às vezes, assim, a tendência de pessoas que têm transtorno depressivo, ansioso, bipolaridade, elas têm, às vezes, ali uma predisposição maior a ter a TPM, a ter até o transtorno disfórico pré-menstrual, né? E é por isso que muitas vezes a gente tem que entender, né, que o tratamento tem que ir por fases, né? Então, muitas vezes eu tenho que fazer psicoeducação durante os atendimentos. Ah, porque desde que eu comecei esse tratamento eu tenho um monte de problema. Não, gente.
né, o corpo conversa, né, ali a gente sabe, por exemplo, tanto que, por exemplo, a bipolaridade é uma doença inflamatória, né, enfim, né, tudo vem do cérebro, né, igual você começou no início, né, da live explicando aqui. Então, assim, às vezes a questão é, quando eu estou fazendo o tratamento da bipolaridade ou do transtorno depressivo, e aí eu percebo, né, que eu estou com uma baixa de vitamina D, por exemplo, estou com problema de tireoide, e aí acaba, né, que eu tenho que buscar fazer esse tratamento também, Eu né? acho que a gente também tem que ver que muitas vezes a gente não vai conseguir resolver tudo de uma vez. Sim. Vai por etapas, né? Então, Uhum. igual eu sempre falo, a mudança do estilo de vida, de tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente não consegue ser radical. É. Se você, eu sempre falo assim, se você toma 7 dias por semana refrigerante, eu não vou falar para você corte de uma vez, você não vai Uhum. conseguir. Ou você Sim. consegue uma semana, depois você não sustenta. Tem que Uhum. fazer. Então, assim, hoje eu tô tomando. Essa semana foram 6 vezes, na semana que vem outras são 5, e assim você vai indo, Uhum. né? Você vai reduzindo. E a mesma coisa de introduzir hábitos. A pessoa que é sedentária, não dá para falar assim, vamos correr. Não Uhum. dá, a pessoa vai, Sim. né? Agora, se ela andou 10 minutos em um dia, eu já tô feliz, porque ela já tá mudando o É. hábito dela, né? Exato. Exato. Então, Exato. a gente também tem um pouco de autocompaixão, né, com a Sim. gente. Porque às vezes a Exato. gente quer, ah, não, agora eu preciso mudar tudo, quero resolver tudo. E não, aos poucos você vai conseguindo colocar as coisas no eixo, né? Sim. Tá? Exato. O que é Exatamente. radical também não dá, não tem como. Tem que Uhum. ir encontrando aí um caminho mesmo do meio, um caminho do equilíbrio, né? Sim, sim, sim. Então, assim, tá vendo, gente, o tanto de coisa, né, que interage, né, que vai afetando, né? Então, por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa saúde física, emocional, porque muitas vezes, né, também podem ter, né, às vezes uma falta de habilidade para lidar com os problemas nessa fase, né? Então, é aquela coisa, eu tô com aquela raiva acentuada, né? E aí eu não tenho recurso, às vezes, para fazer ali, eu não sei fazer uma respiração diafragmática, eu não sei me observar, não sei reconhecer as minhas emoções. Então, a terapia, ela não entra só quando a gente tem um transtorno já, né, ali um diagnóstico, ela também entra nessa forma ali de uma profilaxia, né, digamos assim, né, de uma questão ali de eu ter uma prevenção. Peraí, estou percebendo que eu tenho sintomas aqui de TPM e que nessas fases eu costumo ter mais conflito com as pessoas que eu Uhum. gosto, nessas fases o meu trabalho fica insuportável. Ué, então vamos aprender a fazer regulação emocional, vamos aprender a tolerar o desconforto, vamos pensar em estratégias para redução de danos. Não necessariamente você precisa parar de fazer a atividade física nessa fase, às vezes é só você mudar a intensidade, né? Como você faz as coisas. Né? Então, às vezes, falta recurso até de autoconhecimento comportamental para lidar com uma coisa que faz parte da vida, né? Digamos assim, de toda mulher, né? Uhum. A gente vai ter, né? Assim, ciclos, né? Que vai ter ali uma coisa mais leve, dependendo, vai estar ali numa fase ali que vai estar percebendo um sofrimento mais intenso. Então, vamos focar em resolver e tomar cuidado para não normalizar, né? Porque eu noto isso assim, né? Ah, TPM, né? Mas às vezes está causando um sofrimento absurdo na vida da É. mulher. Eu acho que assim, o autoconhecimento ele é essencial. Sim. Essencial. Se a pessoa se conhece, ela entende, né? E, Uhum. e aquilo mesmo, olha, isso está acontecendo comigo, você entender, reconhecer e tentar mudar, Sim, né? sim. Acho, é, eu sou suspeita, né? Porque eu sempre. é, o Diego, meu marido, ele fala que eu faço o exercício legal da psicologia. Mas eu adoro essas coisas. Assim. Minha mãe é Sim. psicóloga. E assim, Ah, eu lembro adolescente ah, lendo livro de psicologia. Eu realmente gosto e eu acho sim, que isso faz total diferença na vida da pessoa. Ela saber sim. ela conhecer, reconhecer suas emoções e aprender a lidar com essas Sim. emoções, né? Sim, porque senão vai se colocando rótulos, né, Kelly? Ah, eu sou uma pessoa difícil. Ah, né, na TPM nem eu me aguento. Não, eu posso estar passando pela TPM e se eu tiver mais recursos, ser um período mais brando, que eu tenho ali alternativas para Tem- lidar, né? sim. E eu acho que a meditação ajuda demais, né, Pri? Sim, Você sabe meditar, respirar, sim, né? É você encontrar seu eixo ali, um momento.
E a gente precisa separar pelo menos um pouquinho, uns 5 minutinhos no dia, para a gente Sim, respirar com a gente mesmo, sim, né? sim, Parar e sim. fazer esse exercício. Porque às vezes a gente fica tanto na loucura, no corre-corre da vida, e a gente não para um minutinho para olhar para dentro da gente mesmo, né? Sim, 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 exatamente. A gente vai se Exatamente. sentindo, né? Uhum, sim, sim, sim. Então, assim, acaba, né, gente, que acho que a gente deu uma boa pincelada aqui na questão do, né, do como é complexo, né, o quanto que é importante buscar uma avaliação profissional. Então, eu acho que ficou claro para todo mundo, né, o quanto que tem essa questão, né, da gente ver, né, conversando com comorbidades, né, não é à toa, né, que a TPM está dentro dessa questão aí dos transtornos depressivos, né, está dentro no DSM, né, então assim, acaba, né, que a gente, né, tem que entender que realmente tem que olhar para isso, tem que cuidar disso, né, então assim, acaba que no consultório eu trabalho muito com transtornos depressivos, né, com bipolaridade, né, quem tem, né, ansiedade, transtorno de humor, vai ter uma propensão a ter ali episódios mais intensos de TPM, né, Kelly? Sim. Vai ter mesmo. Por isso a importância do tratamento. Tem até uma pergunta que eu estava até Hum, olhando, para ver se a gente não está passando aqui. sim, ah, que bom. Como saber o que é sintoma de bipolaridade ou da TDPM? Uhum. O transtorno bipolar, você vai ter os sintomas ao longo do mês todo, né? Sem Isso. contar da estabilidade. Se tiver estável, né? Aí é outra situação. Mas assim, se você ainda não, você vai ter alteração de humor, seja esse. É, E aí vai fazer, né, toda a diferenciação de qual que é o sintoma mais prevalente ali, mas isso acontece durante todo o ciclo menstrual. A TDPM, reforçando, acontece de 7 a 10 dias antes de menstruar. Acabou, isso. a pessoa não tem mais nenhuma alteração de humor. Isso tem que ficar muito claro para vocês entenderem, gente. Se eu percebo, não, eu tenho uma irritabilidade fora desse período, né, da pré-menstruação ali, então, peraí, opa, vamos olhar. E a gente tem que lembrar que sintoma nunca vem sozinho, né? Então, igual você está explicando muito bem, Kelly. Então, vem junto, às vezes, ali, um sono alterado, enfim, assim, aí você pode falar, nossa, Pri, mas você deu o diagnóstico lá do transtorno disfórico pré-menstrual, parece com transtorno depressivo bipolar, é por isso que é a importância de não fazer É, autodiagnóstico. é, tem que ter É alguém. complexo, é Sim, complexo, sim, né? tanto é que não é. Você não consegue muitas vezes fazer o diagnóstico. Tanto é que o diagnóstico de transtorno disfórico é um diagnóstico prospectivo. Você vai, É, suspeita e é 2 ciclos para frente, isso, né? exato. Então, tem que Aplicando ter um olho. questionário, né? Isso, aplicando questionário, observando, analisando ambiente, estilo de vida da pessoa, doenças, né, outros tipos de doença que pode estar afetando, né? Então, assim, o que você precisa entender, basicamente, que a gente quer que todo mundo entenda aqui, é que TPM, né, a transtorno disfórico pré-menstrual é dentro daquele trechinho ali do ciclo. É, Passou aquele. Passou dali, aí a gente já tem alguma comorbidade, algum transtorno de humor. E aí o que que a gente tem? Se tem um transtorno de humor ali, a gente já está falando de uma exacerbação, Sim, né, dessa TPM, né? Então, sim. Então é isso que eu cheguei a falar com vocês aqui antes, que eu procuro a Kelly. Né? Geralmente, quando eu percebo que tem pacientes que estabilizou do transtorno bipolar, ou da ansiedade, ou da depressão, e que a gente percebe ali todo o ciclo tendo uma oscilação considerada dentro daquele período. Aí é a hora da gente ver essa parte, né, dos hormônios, de pensar em anticoncepcional, né, de outras alternativas, né, sim. Kelly? Aí esse é o momento, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui, ó. Eu tenho Hum. sintomas fortes da TPM, vontade de comer muito doce, enxaquecas. Tenho percebido que antes da TPM também ando sentindo mais vontade de comer. Não Uhum. especificamente de doces. Isso é normal. Pode. Na verdade, você pode ter vontade de comer, só que precisa prestar atenção no ciclo, em momento do ciclo, né? Que É. você tá. Seja uns 5, 10, até 10 dias antes pode acontecer. Geralmente é de 5 a 7. Uhum. Mas não necessariamente doce, né? Geralmente é para carboidrato, né? Tem muita Carboidrato. mistura por carboidrato. Eu não tenho nenhuma paciente que fala assim, nossa, eu vou com uma vontade de comer uma salada. Não tem. É alguma coisa que seja Uhum. que dê prazer. E É. você vai ter prazer com quem? Com as coisas que tem doce e que tem carboidrato.
E tem outra coisa também. Se eu já sou uma pessoa que tendo a fazer regulação emocional com a comida, neste período vai piorar. Então, é a gente também observar o que que eu estou sentindo ali naquele momento, né? Como é que eu costumo lidar com as minhas emoções? Eu busco, né, esse lugar de alívio na comida, isso vai se intensificar nesse período. É igual quando a gente faz tratamento de obesidade, né? É, É, eu tenho muitas pacientes que fazem também tratamento de obesidade, e assim, você tem precisa entender esse comer, né? É o comer é, emocional, é a pessoa que é. é o hiperfágico, é aquela pessoa que gosta de comer, 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 comer em grande quantidade, é muita Uhum, comida, é muito arroz, muito feijão, ou é aquela pessoa que fica beliscando, que é. come para melhorar os seus sintomas, né? Então, assim, Sim. ixi, eu quero comer. Então, aí é um comer emocional, né? Hedônico, que a gente fala. Isso, Você precisa isso. entender. E que muitas vezes também, se a gente percebe além do ciclo, pode estar escondendo ali uma inquietação física, mental, né? Porque muitas vezes quando acontece isso, né, a pessoa quer mastigar qualquer coisa. Então, às vezes, por isso que ela não vai ser tão seletiva nesse sentido, né, gente? Então, assim, tá vendo? É complexo. Cuidado com a questão do autodiagnóstico, ok? A gente pode olhar na internet, nas redes sociais, olha, eu acho que eu tenho isso. Mas a gente não fecha diagnóstico com post, com Google, né? Se você desconfia, você vai, busca ginecologista, busca psicóloga, se tiver, né, um sofrimento significativo ali, assim, de perceber, busca também um psiquiatra, é Sim, focar em resolver, né? sim, isso, sim. Aqui, ó, Uhum, tem o TDPM e o médico passou gestrinona e progesterona. Fiquei bem. Dei uma pausa e agora sinto muita diferença. hum, Muito cuidado com a gestrinona, né? E a progesterona isolada também. Por quê? uhum, A progesterona, se você usa só a progesterona e de forma isolada, ela pode piorar sintoma depressivo em algumas pessoas que são mais suscetíveis, tá? uhum. Gestrinona, cuidado com a gestrinona, principalmente os implantes, porque pode alterar o humor. Então, Sim, aí sim, sim, você, às vezes não tem melhora, tá? sim, sim. Aqui, ó, o do Claira, que alguém tinha perguntado aqui, a Manu tinha perguntado, Uhum, a gente já tinha falado. sim. Aqui, no caso do transtorno bipolar com TDPM, a gente falou. Eu Uhum. sou bipolar e tenho TDPM. Na verdade, provavelmente você Tem é bipolar e exacerbação. exacerba, né? Não que você. São duas coisas diferentes. Então, quem é TDPM não é bipolar, né? Então, você exacerba aí. Uhum, sim. É, tentei Mirena e Implanon e quase enlouqueci. Bipolar não pode usar progesterona pura. Dr. Diego deixa claro, sofri demais. É, exatamente, exatamente. É isso que É, eu falei. É é. muito cuidado, porque assim, a progesterona isolada, a gente tem progesterona isolada em algumas formas. Injetável trimestral, a gente tem o Implanon, que é um implante contraceptivo, não é chip de beleza, nada. É um implante contraceptivo que tem o etonogestrel, que é progesterona sintética, né, pura. E tem o Mirena. O Mirena, ele tem ação local, tem pouca absorção sistêmica, mas quem é predisposto pode ter piora de sintoma depressivo. Então, Uhum. muito cuidado com progesterona isolada em quem tem bipolaridade, tá, gente? É, ai, que bom que você está dando esse recado, porque eu vejo muito esse problema no consultório. Muito. Muito mesmo, né? Então, assim, a importância também, né, de buscar uma ginecologista que entenda, né, também de transtornos de humor. Então, por isso que eu geralmente encaminho minhas pacientes todas para você, Kelly, É, assim. E eu estou já preocupada aqui com a questão do tempo, que já deu aqui 1 hora de live para a gente conseguir salvar. E me fala, assim, quero te agradecer, né, pela essa aula, pela sua entrega aqui para a gente, né? Eu acho que é um tema que precisa ser falado, que as pessoas precisam ter mais conhecimento, né? Que afeta diretamente a saúde mental feminina. Quero te agradecer muito,
tá? Por essa disponibilidade. E me fala, né? Fala aqui para o pessoal como é que faz para te encontrar, onde você atende, Kelly. Eu acho super importante você explicar isso. Eu tô super feliz de estar aqui com vocês. Maravilha, assim, é muito bom a gente poder esclarecer, ajudar, né, Pri? Eu acho que Sim, sim. o conhecimento ele ajuda demais e assim, o que a gente quer é sempre que as nossas pacientes fiquem bem e melhorem, Isso. né? Então, é muito bom. Fiquei muito feliz de estar aqui com você e com o pessoal aqui com a gente. Eu atendo online. A pandemia trouxe isso pra gente, né? Então a gente Sim, tem regulamentação agora, pode atender online. Eu tenho consultório em Santo André, né? E na Grande São Paulo, e em São Paulo também eu atendo. Meu Instagram é doutora Kelly Alessandra Gineco. Eu atendo muito, né? Essa parte, eu brinco, eu sou ex-obstetra, não faço mais obstetrícia, faz quase 6 anos já. sim. E aí eu foquei meu atendimento muito para ginecologia e também na questão, porque eu tenho pós em nutrologia, né? Fiz Olha só. pós-graduação em nutrologia, então essa visão aí do estilo de vida que a gente traz para o atendimento, né? Para Sim. ajudar o todo mesmo as nossas Aí, pacientes. gente, ó, não tem desculpa, atende online também. Nossa, vocês vão estar em ótimas mãos. Muito, muito, muito obrigada, viu, Kelly? E, né, um beijo grande para você, para todo mundo que estava aqui com a gente. Vamos ver se dá certo de salvar tudo, né? É verdade. Obrigada, Pri, adorei. Muito bom. Vamos marcar Imagina. mais vezes, né? Vamos marcar mais vezes, combinado, tá? Um Outros temas aí beijo. que vocês vão sugerindo que a gente faz, né? Isso, combinado. Um beijo. Tchau, Beijo, gente. gente. Obrigada. Boa Boa noite. noite.